Meus amados amigos aqui da plataforma dessa rede social, do Face, do YouTube, do Quai, qualquer meio de comunicação onde está sendo transmitido este momento de esclarecimento, de instrução por esse vídeo. Meus amigos, eu quero convidar vocês para a gente observar um ponto muito importante. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham? Esse conceito de igreja, casa de Deus, onde o povo é orientado, é ensinado que tem que estar dentro dele, servindo a Deus, adorando a Deus, sendo de Deus, vivendo para Deus. Eu pergunto a vocês, isso é de Deus ou do diabo? Esse princípio de igreja dentro desse conceito pregado é de Deus ou do diabo? Quando eu pergunto, é de Deus ou do diabo, eu pergunto, isso é a verdade de Deus ou é mentira do diabo? Eu estava ministrando sobre isso e eu tenho trabalhado muito levando esclarecimento sobre esse entendimento de igreja, sobre esses princípios e conceitos de igreja que tem sido pregado não agora. Isso vem sendo pregado a partir do século III. Esse conceito de igreja, casa de Deus, lugar para você encontrar Deus e servir a Deus, foi estabelecido pelo sistema católico romano, lá no século III, quando houve a grande apostasia da fé cristã, em Cristo, no Cristo. Não de uma fé vivida dentro de uma religião do cristianismo. A grande apostasia se deu a partir do século III, quando o diabo levanta o sistema católico romano para pregar essa mentira do inferno, que o povo acredita que é de Deus, que é verdade, do conceito de igreja, casa de Deus, lugar de buscar e encontrar Deus, de adorar a Deus e de servir a Deus. Eu vou explicar por quê. Eu peço a sua atenção, a sua consciência esteja atenta a ouvir, analise o que ouve, analise o conteúdo do que está sendo pregado, não fique logo irritado, aborrecido, esteja atento a ouvir, analisar para depois você fazer o seu juízo dentro do que você analisou. E observação, tudo tem que ser julgado pela palavra de Deus. Palavra essa que é Cristo, a verdade. Por onde tem que ser julgado e analisado tudo que se prega em nome de Deus, se está conferindo com o que Cristo ensinou. Então peço a você essa prudência. Então vou fazer a pergunta para você. Esse princípio que é pregado, que você vive, que você entende, eu também vivi, eu também entendi, porque eu fui ensinado assim, hoje não mais. Mas eu quero perguntar a você, esse princípio de igreja que a multidão de pessoas, milhares e milhões de pessoas vivem acreditando, porque são ensinadas assim, de que a igreja é a casa de Deus, é o lugar onde você vai buscar e encontrar Deus, é o lugar onde você serve e é de Deus. Eu pergunto a você, esse conceito, esse princípio pregado, é de Deus ou do diabo? É a verdade de Deus ou é uma mentira do diabo? Eu pergunto a você isso. E é você que vai agora ter cuidado de ouvir o que vai ser pregado e de crer ou não crer no que está sendo exposto para lhe levar ao esclarecimento. Porque pregar a palavra é isso, tá? Pregar a palavra não é criar sensacionalismo. Eita, Deus está dando uma visão, uma revelação. Deus está decretando, Deus está entregando. Não tem nada a ver. Profeta de Deus, a incumbência dele, a responsabilidade dele é esclarecer com a palavra. É levar para o povo a revelação que já está revelada dentro das Escrituras. É o que está revelado por Deus por meio de Cristo. A verdade que o mundo precisa conhecer, que é Cristo, o que ele ensinou, instruiu, orientou, para o homem chegar a Deus. É isso que nós, profetas, temos que fazer. E é isso que eu estou fazendo aqui agora, convidando você
para levar o esclarecimento sobre esse assunto. Que a pessoa hoje é formada nesse entendimento de que igreja é casa de Deus. É preciso estar numa igreja para ser de Deus. Ninguém pode ser de Deus se não estiver numa igreja. Porque é na igreja que se adora a Deus, que se encontra a Deus, que trabalha para Deus, que serve a Deus, que é de Deus. Porque a igreja é o templo, é a casa de Deus, é o lugar santo, onde está ali a autoridade de Deus para o povo estar ali servindo a Deus por meio dos líderes. Eu pergunto, isso é de Deus ou do diabo? Isso é verdade de Deus ou é uma mentira do diabo? Esse conceito que as pessoas hoje foram formadas e vivem nisso ao longo dos séculos. Então quero explicar para você, porque teve uma irmã que me questionou, não, para querer aprender, né? Não estou criticando o questionamento dela. Eu aceito o questionamento, porque isso é bom para esclarecer quem está questionando sem conhecimento da verdade. É bom quando alguém questiona, porque nós temos a oportunidade de esclarecer tal pessoa. Eu gosto dos questionamentos. Então convido vocês para a gente esclarecer esse assunto, para você entender e conhecer a verdade. Esse conceito, igreja, casa de Deus, lugar de servir, encontrar e adorar, e está centralizando a vida com Deus por meio de igreja. Subjugado nas tarefas, nos trabalhos, nos compromissos, nas obrigações, cheio de julgo e fardo de servidão, colocado pelos homens que se denominam autoridade de Deus para o povo. Isso é verdade de Deus ou é a mentira do diabo? Gente, vamos vir para cá. Deus envia Jesus à terra. Jesus é a verdade que o mundo precisava conhecer de Deus, que estava nas trevas. Jesus é a luz de Deus para iluminar o ser humano que estava nas trevas. Jesus é a revelação de Deus para o ser humano que precisa ter o conhecimento por onde voltar a Deus, para sair da miséria, da situação, da condenação que ele está. Vem Jesus ao mundo e diz o texto, primeiro capítulo do Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo 1, versículo 14 ou é o 12? Não, versículo 17. Vai dizer que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Porque Jesus é essa graça e essa verdade. Jesus não veio mostrar a ninguém a verdade de Deus ali, aqui ou acolá. Jesus não veio mostrar a ninguém para buscar a graça de Deus ali, aqui ou acolá. A palavra de Deus diz que Ele é a graça e a verdade. A graça de Deus é Jesus. A verdade de Deus é Jesus. Então, vem Jesus à terra e traz o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas de salvação. Que boas novas são essas? Informações que dá ao homem o conhecimento para uma vida de volta a Deus pelo meio que o próprio Deus estabelece. O Evangelho é isso. É uma informação que vai levar o conhecimento para o homem que está perdido de Deus, para que ele tenha o conhecimento por onde ele vai ser liberto da mentira do diabo, aonde ele está preso, conhecendo a verdade para a vida com Deus, na verdade de Deus. Isso é o Evangelho. É a informação que dá ao homem esse conhecimento, para o homem chegar a Deus, ter a vida com Deus, ter acesso a Deus, alcançar a esperança do livramento para ter a salvação de Deus. O Evangelho nos informa isso. Amém? Observe que o Evangelho, a mensagem que Jesus trouxe, que é o próprio Jesus mostrando o ser humano por onde encontrar Deus, por onde ser salvo, por onde ser abençoado, por onde ser livre, por onde está sendo aprovado por Deus, por onde está sendo abençoado por Deus, é o próprio Jesus
que prega esse evangelho, que é as boas novas, que dá ao homem o conhecimento para o homem alcançar tudo isso que ele precisa, necessita urgentemente. O homem precisa urgentemente de perdão, de reconciliação com Deus, de salvação, ser livre do juízo que ele está indo. O homem precisa disso urgentemente. Toda a humanidade. E Jesus é quem vem e traz a esperança para o homem encontrar a saída dessa situação que ele está. Para o homem encontrar tudo o que ele precisa para uma vida com Deus. Jesus vem e traz essa informação. Vamos lá. Agora Jesus, ele está pregando o evangelho. Você já sabe o que é o evangelho. É a informação, é a revelação de Deus que mostra ao homem a esperança para ele sair da miséria que ele está. Diante de juízo e condenação. O evangelho é isso. É a informação, é a verdade que lhe dá o conhecimento para você sair da situação que está. O homem, é muito importante observar isso. O ser humano já está condenado. Ele não precisa fazer nada para ser condenado. Não adianta ele parar de beber, de fumar, de roubar, de matar. O homem continua condenado. Não adianta ele mudar de vida secular e passar a viver uma vida da formalidade religiosa. Ele continua condenado. Não adianta ele mudar de religião, sair dessa e ir para aquela. Não adianta ele buscar fazer obra social, bondade, caridade. O homem já está condenado. É importante conhecer essa verdade que Deus nos revela pelo Evangelho. O homem tem que saber o que o Evangelho informa. Que o único meio de salvação que o homem pode encontrar para sair da miséria, da condenação, que ele se encontra indo a juízo, é acreditar e seguir o que o Evangelho informa e nos direciona para ser livre dessa situação. Então o Evangelho, ele nos traz esse conhecimento, que nós precisamos crer, nós precisamos direcionar a nossa vida no entendimento do Evangelho para encontrar esta salvação que Deus nos mostra e nos convida por meio do caminho e da porta que nos dá acesso a Ele, que o Evangelho revela. O Evangelho é uma informação que nós temos que levar para o povo, para dar ao povo conhecimento dessa verdade que eles precisam. Vamos lá. Eu estou aqui trazendo um assunto para mostrar que esse conceito, princípio de igreja, como casa de Deus, lugar de você encontrar Deus, lugar de você ser salvo, é do diabo. Não é de Deus. É do diabo. E quem está vivendo nesse conceito, com a sua vida devota, consagrada, centralizada dentro dessa direção, está perdido de Deus. Não importa qual é a igreja ou a religião. Tá? Está perdido de Deus. Por quê? Porque o Evangelho, ele não nos mostra buscar estar em Deus, encontrar Deus, servir a Deus, adorar a Deus, receber perdão de Deus, ser salvo pela graça de Deus. O Evangelho não mostra e nem dirige o homem a nenhuma igreja para buscar essa necessidade que o homem tem. Não é a igreja que leva o homem a Deus. Não é a igreja que dá ao homem o acesso a Deus. Não é por igreja. Quando eu falo igreja, observação, tá, irmãos? Estou falando de igreja no sentido que o povo hoje vive. Denominação, instituição religiosa. Dentro do legalismo que o povo vive sobre regras, normas, práticas e obrigações. Dentro do ambiente, instituição, sistema religioso na autoridade dos homens. Esse processo, esse princípio, não é de Deus, irmão. O Evangelho não ensina isso. Olha o que Jesus vem pregando. Eu sou o caminho, e ele prega isso para mostrar ao homem por onde ele chega a Deus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus está aí, bem simples. Não precisa você ser um mestre nas Escrituras, ter um curso de teologia, ser um universitário dentro de universidade teológica para conhecer essa verdade e ser salvo.
Jesus está falando isso bem simples, objetivamente, para que todos conheçam essa verdade e siga por ela, creia nela, esteja nela. Jesus vai dizer, e ele fala isso para orientar o homem no caminho por onde o homem vai chegar a Deus. Jesus vai dizer, eu sou o caminho. Jesus vai dizer, eu sou a verdade. Quer saber e conhecer de Deus? É por Jesus. Quer viver uma vida na direção de Deus? É por tudo que ele ensinou. Você tem que andar por tudo que Jesus ensinou para você estar na verdade de Deus. Quer ter vida com Deus? Ele vai dizer, eu sou a vida. É por ele que nós temos vida com Deus. E ele vai dizer, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Observe que Jesus, ele não diz, ninguém vai ao Pai. Ele coloca ali no entendimento do povo, que o Pai está ali presente com ele. Quando ele diz, ninguém vem ao Pai, isso quer dizer que, o que é que Jesus está ensinando aí? Para encontrar Deus, não é no templo, não é ali, não é no monte, não é aqui nem acolá. É em Cristo. Quando eu estou em Cristo, estou em Deus, porque Deus está em mim. Quando eu estou em Cristo, o lugar que eu encontro e tenho acesso a Deus, e tenho vida com Deus, e estou na verdade de Deus, é em Jesus para a salvação. Não é dentro de nenhuma igreja. Não é por meio de legalismo de igreja. Cumprindo tarefa, obrigação, penitência, flagelo, sacrifício, praticando isso, aquilo, ritual, cerimonial, como ensina hoje. Então observe que esse conceito de igreja, pregado por esses líderes, pastor, papa, padre, ancião, qualquer que for o líder de qualquer religião, porque o sistema religioso é do diabo. E todos os homens que estão a serviço do sistema religioso pregando esse princípio de igreja, não é de Deus, é do diabo. Por quê? Porque não está pregando a verdade do Evangelho. Isso não é verdade que o Evangelho revela. Isso é mentira. E a mentira não procede de Deus, procede do diabo. E quem é de Deus não prega mentira. Não distorce o Evangelho. Não acrescenta nem adiciona nada ao Evangelho. Quem é de Deus se mantém fiel a Cristo, perseverando na doutrina de Cristo, e não contrariando, e não adicionando, e não contaminando, e não falsificando a verdade do Evangelho. Então observe que quem prega esse conceito de igreja está tirando você do entendimento da direção da verdade que o Evangelho nos revela. Esse princípio de igreja, como é ensinado hoje, onde o povo vive preso e escravizado, é do diabo, não é de Deus. Olha a sutileza de Satanás, irmão. Olha a investida de Satanás. É o que eu estou dizendo a você. Isso vai começar a ser pregado, essa mentira do diabo, igreja, casa de Deus, lugar para encontrar Deus, vai começar... Pois não, senhor? Boa noite, é Carmen Mari. Qual Mari? Deixa eu dizer aqui o andar. 901. Não é aqui não, viu? Deve ser no outro apartamento aí, no outro edifício. Então vamos lá, gente. Vamos continuar aqui. Então observe uma coisa. Não, não é aqui não. Então vamos observar o que eu aqui estou levando para vocês, esclarecendo, informando. Né? Eu já disse a você que vai ter interrupções e tal, que eu estou no trabalho, eu aproveito essa oportunidade. Então, esse sistema do inferno, que é mentira do diabo, não é verdade de Deus, que prega esse conceito de igreja, casa de Deus, lugar sagrado, santo, aonde encontra Deus, aonde é de Deus, é uma investida do diabo para tirar o povo da verdade, que o Evangelho revela. Então vamos lá. Isso foi iniciado, essa pregação maldita desse conceito de igreja, foi iniciado no século III, quando houve a grande apostasia. O que é apostasia? É o abandono da fé, da lealdade, da direção de Cristo. Apostasia é isso. Então,
apostatar da fé é sair da direção de Cristo. É largar os princípios do Evangelho. É seguir por outros conceitos e princípios que não é o do Evangelho. Isso é apostasia. É o que o mundo hoje está vivendo nas suas religiões. Jesus vem e manda pregar o Evangelho. Aí eu pergunto, qual é a mensagem do Evangelho? Aonde que o Evangelho orienta o homem a ir para encontrar Deus? Qual o meio de salvação que o Evangelho mostra? Qual a autoridade para a nossa vida como membro do corpo de Cristo, Igreja de Deus? Qual é a autoridade para a nossa vida que o Evangelho mostra? Qual é o lugar de adoração para nós que estamos, na verdade, em espírito, devemos adorar a Deus? Aonde é que o Evangelho ensina a adorar a Deus? Qual é a casa de Deus que o Evangelho nos mostra que Deus habita? O que é pregado nesse sistema religioso igreja? Que a igreja é a casa de Deus. Que o lugar do povo servir e adorar a Deus é nas igrejas. Quem não está nas igrejas não está em Deus, porque o lugar de ter comunhão com Deus é nas igrejas. É pregado isso por esses líderes religiosos. Tem que ir para a igreja adorar a Deus. O povo está vivendo a formalidade religiosa. O misticismo de culto, de adoração dentro da igreja. Então, esse conceito pregado dentro das igrejas, em relação à igreja, não é de Deus, é do diabo. Olha a sutileza do diabo. Ele pega o Evangelho e distorce. E quando eu digo que isso começou no século III, pelo sistema católico romano, porque ali houve a grande apostasia da fé. O que é apostasia? Como eu estava explicando, é o abandono. É a pessoa desviar da fidelidade a Cristo, andando pela palavra, pela direção dele. A pessoa desvia, vai seguir outros princípios que não é o que Cristo ensinou. No século III, surge agora a ideia de que a igreja, a instituição católica romana, é casa de Deus. No século III, surge agora a ideia de que o Papa, que era os imperadores, é o pontífice, o homem, a autoridade de Deus que faz a mediação de Deus para o povo. No século III, agora surge a ideia dos milagres de Deus dentro das igrejas católicas por meio dos objetos de fé. No século III é pregada a ideia de que a Igreja Católica Romana é a única igreja de Cristo, aonde colocaram a religião oficial de Roma, o cristianismo, dentro do sistema católico romano, como a igreja, instituição de Cristo. É por isso que eu digo, essa mentira do diabo foi iniciada e principiada para desviar o povo da verdade do Evangelho a partir do século III. Tudo isso por meio de Constantino, o primeiro Papa, que era o imperador, que colocou a religião como a verdade de Deus, manipulou, centralizou Cristo, o Evangelho, dentro do sistema católico romano e ensinava ao povo que ninguém podia encontrar Deus, que ninguém poderia ser salvo, se não fosse do sistema católico romano, dentro das igrejas deles, cumprindo as devoções, as obrigações, vivendo os credos, os dogmas, e dentro da submissão aos líderes das igrejas católicas, porque ensinavam para o povo que eles eram a autoridade de Deus para o povo, por onde Deus se comunicava para falar para o povo. Olha que mentira, irmão! E isso vem sendo pregado até hoje. Não só pelo sistema católico romano, mas por todo o sistema religioso entre as diversas instituições religiosas. Para que você entenda, o sistema religioso evangélico foi uma ramificação do sistema religioso católico. Tem os mesmos parâmetros, com diferentes rótulos, mas é o mesmo espírito operando no sistema católico, evangélico e católico. É o mesmo espírito da mentira, do erro e do engano. Hoje em dia,
há uma grande banalização desses ministérios igreja, que leva o povo a uma grande confusão. A adventista do sétimo dia diz assim: não, o verdadeiro povo de Deus, o remanescente, somos nós que guardamos os sábados da igreja adventista. Aí vem o sistema religioso evangélico, Congregação Cristã do Brasil, CCB. Não, a graça de Deus é a igreja, a Congregação Cristã do Brasil. Salvação está aqui nessa igreja. Aí vem o sistema religioso evangélico, presbiteriano, com a sua doutrina exclusiva, relativa e paralela ao evangelho. Vem as igrejas evangélicas, Assembleia de Deus, Batista. Se tem uma igreja que teve mais divisão e tem mais divisão, é a evangélica Assembleia de Deus. Você sabia que essa doutrina maldita de pentecostalismo foi trazida pelo sistema religioso evangélico Assembleia de Deus no século XX, no ano de 1910? Essa ideia de doutrina do pentecostalismo, pentecostal, veio pelo sistema religioso evangélico Igreja Assembleia de Deus. Então você observa que dentro dessas igrejas, seja nas evangélicas, seja nas católicas, seja nos Testemunhos de Jeová, seja nos mormons, seja em qualquer instituição religiosa, o povo que vive dentro delas são ensinados: você é de Deus porque está aqui. Essa é a igreja de Deus. Você só pode ser salvo se cumprir toda a norma e regra que é colocada para você. Você tem que se submeter à autoridade de Deus, que é os líderes que se denominam autoridade de Deus. Todo o sistema religioso prega essa mentira. E todo o povo que está dentro desse sistema está preso nessa mentira, entendendo que é o lugar onde eles estão em Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, são de Deus para a salvação. Olha como o diabo trabalha. O evangelho não leva ninguém a nenhum centro religioso, a nenhuma instituição religiosa. O evangelho não orienta ninguém para servir a Deus, estar submisso a Deus, dentro de nenhuma direção de nenhum líder religioso. Olha a sutileza do diabo. O evangelho ensina o homem que o meio, o caminho, o lugar de encontrar Deus é Cristo. O diabo vem e usa a mentira de igreja para fazer o povo pensar que só encontra Deus dentro da igreja, só serve a Deus dentro da igreja, só é de Deus dentro da igreja, só tem salvação se estiver na igreja vivendo toda a formalidade do legalismo religioso para poder ser salvo. Tá, sabia disso? Aí dentro da igreja o povo é ensinado: tem que se batizar, tem que tomar ceia, tem que guardar o sábado, tem que dar o dízimo, tem que estar submisso e cumprindo as regras, normas, as metas que é colocado pelos homens dentro das igrejas, senão não é salvo. Olha a sutileza do diabo para tirar o povo daquilo que o evangelho mostra. O evangelho não conduz ninguém a encontrar, buscar, servir, adorar, ser de Deus, ser salvo, ser santo, ser justo por meio de nenhuma igreja, praticando nenhum sacrifício religioso, vivendo nenhuma penitência religiosa, cumprindo nenhuma meta religiosa, submisso a cumprir e a se colocar sobre nenhum ritual cerimonial religioso. O evangelho não conduz ninguém a um lugar físico, geográfico, instituição, igreja. O evangelho direciona todo ser humano a Cristo. A mensagem do evangelho, tudo resume-se, dirige-se a Cristo. Aí vem o diabo com essa pregação de igreja, a partir do século III, com Constantino, que usou o sistema católico romano para pregar para o povo que é a igreja que Cristo deixou. A igreja verdadeira que Cristo fundou. Primeiro, Jesus não fundou nenhuma instituição religiosa. Inclusive, você tem que conhecer essa verdade. Quando Jesus veio à Terra, já existia o sistema religioso católico romano, com as crenças pagãs, com os misticismos, com os rituais.
O diabo apenas pegou o evangelho, misturou dentro das crenças católicas, dos princípios católicos, e pregou a mentira de que a religião católica é cristã. Não tem nada a ver com Cristo. A religião católica, a Igreja Católica, é um produto de Roma. É um sistema político e religioso governado pelo homem. A Igreja de Cristo não é um produto de nenhum Estado. Não é um produto sob a autoridade de nenhum mestre ou líder supremo. A Igreja de Cristo só tem um mestre, só tem um pai, só tem um guia, só tem um pastor, só tem uma autoridade espiritual para a gente se submeter, que é a cabeça. E tudo isso é Cristo, 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 Cristo. Mas o sistema católico, pela influência de Satanás, usando os homens, manipulou e trocou os valores que o Evangelho apresenta para o homem chegar e viver para Deus. O sistema religioso católico romano foi uma das portas do inferno que Satanás colocou para impedir as pessoas de encontrar a verdadeira porta que leva o homem a Deus e à salvação. Jesus nunca disse a ninguém: entrai pela Igreja Católica para ser salvo. Entrai pela Igreja Evangélica. A Igreja de Mormon é a porta. A Igreja, o Testemunho de Jeová, o Salão do Reino é a porta. A religião verdadeira é a A, é a B, é a C. Jesus nunca disse isso. Olha o que Jesus ensina para o homem ter acesso a Deus e ter salvação. João 10, 9. Jesus vai dizer: isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho nos ensinando o que ele nos mostra a ir, a seguir e a se conduzir para Deus. João capítulo 10, versículo 9. O próprio Jesus pregando o Evangelho, ele vai dizer: eu sou o quê? A porta. Agora olha o que ele continua dizendo: quem entrar por mim, salvar-se-á. O que Jesus está ensinando aí, irmãos? Isso é o Evangelho que nós temos que pregar. O homem, para ter acesso a Deus, precisa entrar pela porta que é Cristo. Cristo é o único meio de acesso para que eu que estou, ou estava, porque já estou em Cristo, eu que estava afastado de Deus, separado da vida com Deus, indo ao juízo e à condenação, eu conheci essa porta e entrei por ela, que é Cristo, aonde eu estou caminhando por ele, que também é o caminho. Estou salvo. Minha alma não tem mais o medo do juízo depois da morte. Minha alma está confiante, alegre e em paz, porque eu tenho a convicção da salvação, não pela igreja, não pela minha vida religiosa, não pelos meus méritos de obra religiosa, pelo sacrifício de Cristo. Por Cristo, que é o alicerce, onde minha vida está segura em Deus para a salvação. Porque Ele é a porta. Aí o diabo vem e perverte a verdade do Evangelho, levando o povo a entender: não, eu tenho que estar numa igreja para ser de Deus. Eu não posso ser de Deus sem estar numa igreja. Eu não posso servir a Deus, eu não posso encontrar a Deus se eu não estiver na igreja. O lugar que eu encontro a Deus é na igreja. É mentira. É mentira. Essa pregação é do diabo. Esses princípios é do inferno. Não é a verdade de Deus. A verdade de Deus não ensina ninguém a se conduzir nesse princípio ensinado pelos líderes religiosos dentro das igrejas. O diabo, ele manipula a verdade de Deus, misturando, adicionando, para tirar o homem do entendimento da verdade do Evangelho. Essa pregação de igreja corrompe, deturpa os princípios e valores do Evangelho. Trocaram os princípios e os valores que o Evangelho mostra. O Evangelho mostra o homem para chegar a Deus por meio de Cristo. O diabo troca os princípios e os valores, ensina o povo que é por dentro de igreja. O diabo, a verdade do Evangelho mostra ao homem que salvação é unicamente, exclusivamente em Cristo, por Cristo. O diabo dentro das igrejas ensina ao povo que tem que se batizar, tem que dar o dízimo, tem que guardar o sábado,
tem que estar dentro de uma igreja servindo, cumprindo e obedecendo toda a regra e norma, senão não é salvo. Olha o que o diabo faz com o evangelho, para tirar você do conhecimento da verdade que o evangelho mostra. Ele cega o entendimento dessas pessoas, para que essas pessoas não tenham compreensão da verdade de Deus que está revelada pelo evangelho, que é uma mensagem, que é uma informação, que foi manifesta por Jesus ao mundo inteiro, e ele mandou pregar essa mensagem para o mundo inteiro, a todo aquele que é discípulo de Cristo. Ele deu a ordem para continuar pregando essa mensagem. E é essa mensagem que leva ao homem o conhecimento da salvação, que é Cristo. Então, gente, vocês estão entendendo o meu trabalho que eu sempre me dedico a fazer? O objetivo, o propósito, a finalidade de estar levando o esclarecimento, de estar fazendo observações, corrigindo, repreendendo, fazendo o bom combate da fé em defesa dos valores e princípios do Evangelho de Cristo, não de nenhum sistema religioso. Então vocês estão entendendo? Esse é o trabalho. O diabo, ele troca os princípios, troca os valores, ele tira o povo daquilo que o Evangelho ensina, e o povo escraviza a sua vida dentro de igreja, sendo negócio dos homens, subjugado na autoridade e no domínio dos homens, líderes religiosos, como se fosse a Deus, irmãos. O povo está mais preocupado em colocar a sua vida, consagrar e ser devoto dentro das igrejas aos homens, cumprindo regra, norma e obrigação de sacrifício religioso. E a vida consagrada e devota a Deus não é dentro de religião, escravizada em sacrifício e obrigação religiosa. A vida consagrada e devota a Deus é na palavra de Cristo, guardando ela na minha vida e no meu viver, andando com entendimento, guiado por ela, para a minha vida com Deus, para a minha santidade, para me manter justificado, é em Cristo, por Cristo, pela palavra. Mas o povo dentro da igreja são ensinados a praticar a obra de Deus, servir a Deus, se santificar e estar buscando a Deus pela sua vida escravizada, centralizada dentro de igreja, sob o domínio, a regra, a autoridade dos líderes religiosos que se denominam homens de Deus, ungidos, autoridade de Deus para o povo, onde o povo está lá buscando agradar e servindo a esses homens, como se fossem a Deus. Esse é o meu trabalho, levar a luz para iluminar a mente dos que estão nas trevas, levar a verdade para o conhecimento dos que estão presos na mentira de Satanás, dentro dessa porta do inferno que o diabo criou, uma delas, que é o sistema religioso com a ideia de igrejas, casa de Deus. Então vocês estão vendo qual é a sutileza de Satanás, irmãos? Dá para vocês entender que esse conceito pregado de igreja, casa de Deus, lugar de ser de Deus, de servir a Deus, de adorar a Deus, esse princípio não é de Deus, irmão. Isso não é verdade, é mentira. E se não é verdade e é mentira, é do diabo, irmão. Eu peço a você com humildade, simplicidade, não crie uma defesa na sua mente, bloqueando ela, dentro daquilo que o sistema religioso te ensina. Seja humilde para analisar, observar, use o senso crítico, vá buscar o conhecimento de Cristo que ele ensinou. E eu peço para você buscar, examinar e conhecer o que Cristo ensinou pelo Evangelho. Aonde você vai ver alguma orientação de Jesus, mandando alguém estar dentro de alguma igreja, mandando alguém se submeter a algum líder religioso, como autoridade espiritual de Deus para nossas vidas. Eu peço a você, examine, vá buscar conhecer o que Cristo ensinou, para ver se você vai ver algum ensinamento de Cristo, mandando alguém subir monte para buscar a Deus, mandando alguém adorar a Deus em algum lugar, instituição, lugar físico, geográfico, igreja. Eu peço a você, examine o Evangelho
o que Cristo ensinou, a revelação de Deus, para ver se você consegue ver alguma ordenança, alguma orientação de Jesus ensinando alguém a adorar a Deus ali, aqui ou acolá, a escravizar e devotar sua vida por meio de sacrifício religioso, de culto de consagração, de culto de jejum, de culto de vigília, de culto dentro de igreja. Eu peço a você isso, em nome de Jesus. Eu estou aqui levando esse assunto, esse esclarecimento, para mostrar a você que esse princípio, esse conceito pregado de igreja, instituição, onde o povo tem que estar para ser de Deus, servir a Deus e encontrar a Deus, não vem de Deus, isso é mentira do diabo. E o pior de tudo, todos os que estão vivendo dentro dessa direção estão perdidos da vida com Deus. É o que Paulo vai dizer. Estão separados da vida com Deus por causa do entendimento corrompido. Não estão sendo levados a uma vida com Deus pelo entendimento, a direção do Evangelho de Cristo. E logo estão perdidos da vida com Deus. Porque ninguém vai ter a sua vida com Deus dentro de nenhuma igreja, consagrando e devotando sua vida, vivendo sacrifício religioso, cumprindo cerimonial, penitências, flagelos, dentro das crenças de igreja, com a sua vida escravizada aos homens, nos preceitos e os valores ensinados por esses líderes de igreja. Ninguém vai ter a vida com Deus dentro desse princípio, por esses meios. Vida com Deus é pelo conhecimento da verdade, é estando na verdade, é colocando tua vida na direção da verdade. Verdade essa que não é nenhuma igreja, nenhum conjunto de doutrina, de regra, de crença, de dogmas, de nenhuma igreja. Verdade essa que é Jesus. A verdade é Deus, não é um conjunto de regra dentro de religião, ou nenhuma religião. A verdade é o próprio Deus, que veio para nos iluminar, que veio para nos guiar de volta a Ele mesmo. Deus não deixou nenhuma igreja verdadeira para você encontrar Ele dentro dela. Deus, Ele veio ao mundo, a verdade, revelada e manifestada ali para nós. Deus não deixou nenhuma vida escravizada de igreja, nenhuma obra feita por você dentro de igreja, nenhuma devoção dentro de igreja para você ser salvo. A obra por onde Deus operou para te salvar é Cristo. É Ele que santifica, é Ele que justifica, é por Ele, pela fé, que somos salvos, é por Ele que somos reconciliados com Deus, é por Ele que temos acesso a Deus. É isso que o Evangelho mostra. Nem Jesus, nem os apóstolos nunca trouxe uma ordenança para o povo de igreja, de vida escrava. Os apóstolos nunca se colocaram como autoridade de Deus para o povo. Os apóstolos nunca orientaram ninguém a fazer culto disso, daquilo e daquilo outro, pacto, campanha, voto. Os apóstolos nunca ensinaram a ninguém a cumprir nenhum ritual cerimonial, como o batismo, dar ceia, pagar dízimo e guardar sábado como meio e graça para a salvação. Os apóstolos nunca pregaram a ninguém que tinha que estar dentro de um ambiente para ter comunicação com Deus. Irmãos, essa pregação é do inferno. Pode ser o pastor Ailton, da Assembleia de Deus. Pode ser o pastor Sila Malafaia, da Vitória em Cristo. Pode ser o Edir Macedo, da Universal. Pode ser Valdomiro, da Mundial. Pode ser R.R. Soares. Pode ser Paulo Júnior, Trovão, Relâmpago ou Tempestade. Seja quem for o homem que se denomine de Deus, o Papa, o Padre, o Pastor. Se não estiver pregando a você a verdade do Evangelho, eles não são de Deus coisa nenhuma, irmãos. São ministros de Satanás, transfigurado como obreiro de Deus. Porque o verdadeiro profeta e homem de Deus, ele está compromissado em pregar o Evangelho. Não misturar, não adicionar, não manipular. Ele tem compromisso em pregar o Evangelho. O compromisso com Deus é pregar e se manter no Evangelho. O compromisso no reino de Deus é levar a mensagem de salvação. O Evangelho, que é a revelação de Deus para o povo. Não prevaricando, mas perseverando em se manter pregando o Evangelho. Esses homens prevaricam. Esses homens adicionam seus preceitos
ao Evangelho. Esses homens manipulam a verdade do Evangelho, criando suas interpretações, falsificando o contexto, a interpretação do texto, criando seus preceitos e valores e coloca para o povo como um princípio de Deus, tirando o povo da direção de Deus, falsificando o Evangelho de Cristo e pregando o Evangelho anátema, doutrina de demônios, heresia de perdição, fazendo do povo negócio e levando o povo a se embriagar, está possesso e manifestado por esses ventos de doutrina, nesses movimentos que levam o povo a perder a razão, o equilíbrio, a noção, a lucidez, a sensatez, o povo embriagado, manifestado e indo às práticas malditas por esses ventos de doutrinas, esses movimentos que o povo está vivendo dentro da igreja. Essas doutrinas que o povo está recebendo por esses pastores de igreja. Então esse conceito de igreja, esse princípio de igreja que hoje é pregado por todos os pastores, com obrigação, compromisso, com atividade, com metas a cumprir, que o povo é orientado a estar cumprindo e vivendo dentro da igreja, isso não vem de Deus, irmão. Isso não é a verdade de Deus. Isso vem do diabo. Isso é mentira do diabo. Eu estava preso nesse entendimento de igreja. Sabe por que eu estou liberto pregando a verdade? Para você também conhecer e ser liberto? Porque eu conheci a verdade. Verdade que é Jesus. O que ele ensinou para o homem ser liberto. Se crer e andar por ele. Porque tem muitos que vão conhecer a verdade, mas preferem permanecer na mentira. Porque não estão dispostos a renunciar às trevas. Vão permanecer nas trevas, que é a mentira do diabo. E não vão se submeter à verdade, que é a luz do Evangelho. Por quê? Porque eles não querem perder os ganhos. Eles não querem perder as oportunidades. Eles não querem perder a conveniência. Eles não querem perder o conforto e a satisfação dentro das suas igrejas, onde estão nessa maldição, vivendo essa abominação, paganismo, feitiçaria, misticismo, que o povo vive hoje dentro das igrejas. Deus abomina tudo isso que o povo vive, pratica, aprende e é ensinado dentro das igrejas. Deus está abominando, porque é a investida do diabo, é a porta do inferno, uma delas que Satanás criou para tirar o homem do conhecimento e da direção da porta do céu, que é Jesus, que está revelado no Evangelho. Amém, meus irmãos? Então que Deus abençoe, que vocês entendam e recebam essa orientação simples e humilde do nosso irmão que fala com vocês, o Wellington Ramos. Deixa eu ver aqui o comentário do meu irmão Edinaldo Nogueira, lá de Sergipe, da cidade de Buquim, do sítio de Olho de Água. Meu irmão Edinaldo Nogueira, eu estou lendo agora o comentário porque eu não quis parar na sequência da ministração, amém? Boa noite, meu irmão, na paz do Senhor Jesus Cristo. Concordo plenamente, o povo hoje está vivendo um mundo religioso de fantasias. É verdade, meu irmão Edinaldo Nogueira? Fábulas, fantasias. A mentira pregada como verdade, aonde o povo está aprisionado, escravizado. E nós, que conhecemos a verdade, somos o instrumento que Deus está usando para pregar a verdade para esse povo, para que aquele que crê seja salvo. Quem não crê, permanece na mentira. Mas o nosso compromisso é pregar a verdade. Como vão ouvir, se não há quem pregue? Para que seja pregada a verdade, Deus levanta, como tem levantado você, eu e todos os outros que estão em todos os lugares deste mundo, pregando o Evangelho. Não preso, centralizado em púlpito de igreja, dentro do sistema religioso. Pregando o Evangelho nas ruas, nas casas, nos hospitais, na internet, em todos os lugares. Deus tem levantado os seus profetas para levar a profecia escrita, aquilo que já está revelado no Evangelho, que Cristo nos trouxe. Não é trazer revelação, visão, não é trazer decreto, não é trazer um movimento de profecia, é pregar com sabedoria, inteligência, equilíbrio, sobriedade, lucidez, a palavra, a revelação, o que está revelado para nós, para chegarmos a Deus no Evangelho de Cristo, por onde vamos encontrar salvação. Nosso compromisso como profeta de Deus é pregar o Evangelho, comunicar, informar
e levar ao conhecimento do povo, para que conheçam, creiam, sejam salvos e libertos. Crendo, para que alcance e recebam o dom gratuito de Deus, que é a salvação, que é por meio da fé, não por meio de obra de vida religiosa dentro de igreja. É por meio da fé, crendo no Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém, meu irmão Edinaldo? Fica na paz, que Deus continue abençoando todos nós que estamos em Cristo e aqueles que ainda não estão, que sejam abençoados com o conhecimento da verdade, para que saiam da maldição que se encontram. Porque você pode ter casa, muito dinheiro, prosperidade, vida boa, uma saúde perfeita, mas se não tiver no entendimento, no conhecimento do Evangelho, se não tiver crendo e seguindo no Evangelho, continua em maldição, na maldição, indo a juízo, com toda a vida perfeita, com toda a prosperidade, com toda a vida religiosa, com todo o sacrifício religioso, com toda a vida de igreja. Se não tiver com o entendimento transformado, iluminado pelo Evangelho, para que você creia e siga uma vida de fé em Deus pelo Evangelho, continua em juízo, separado de Deus, indo à condenação. Salvação é para quem crê no Evangelho. Não é para quem está dentro de nenhuma igreja, seja evangélica ou qualquer outra. Jesus disse, quem crê será salvo. Crê na mensagem que ele mandou pregar ao mundo inteiro, para que todo aquele que crê seja salvo e não continue condenado, crendo no Evangelho. Que o diabo trabalha para que o homem não contemple, não seja iluminado, não conheça a verdade do Evangelho para que ele creia e seja salvo. O diabo trabalha para manter o povo dentro de igreja, seja ela evangélica, católica, mórmon, qualquer uma, para o povo continuar preso, perdido, julgado e condenado, e negando o caminho da verdade por onde pode se salvar. Mas aqui a gente prega a verdade com o objetivo de que você ouça, creia para ser salvo e liberto. Amém, meus irmãos?